Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você algo que o Senhor Deus colocou em meu coração quando estava lendo um salmo de Davi, o Salmo 56. Eu vou ler os versículos 3 e 4. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Você conhece um pouco a história de Davi, sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. No entanto, isso não impediu que Davi enfrentasse várias dificuldades na sua vida e muitos adversários, muitos inimigos. E alguns desses inimigos conseguiram fazer com que Davi tivesse até preocupação com a sua própria vida. Teve até Davi medo em alguns momentos, como foi o caso aqui, quando ele compôs o Salmo 56. Ele estava entre os filisteus, né? Então é por isso que ele estava com muito medo, muita preocupação. Mas aqui Davi, ele manifesta a sua total confiança no seu Deus. Quando ele coloca, quando eu ficar com medo, é interessante aqui que Davi está nos ensinando que todos nós podemos ter o dia do nosso medo, o dia em que nós vamos sentir aquela pressão, aquela ameaça até mesmo contra as nossas vidas. E no caso de Davi, eram homens que queriam prejudicá-lo, eram homens que queriam tirar a vida dele. Mas Davi diz aqui, ele afirmou aqui com toda a sua convicção, quando eu te ficar com medo, hei de confiar em ti. Então ele admite aqui que ele podia ter medo, mas sentindo o medo, ele se propôs a confiar no Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Essa experiência é uma experiência comum ao homem, ao ser humano. Vamos sentir medo. Toda vez que nós nos sentirmos ameaçados, nós não tivermos recursos para dar conta dessa ameaça, nós vamos sentir medo. É claro que sim. Mas quando nós sentirmos medo, nós temos que confiar em Deus, ter essa mesma disposição de Davi. Ele diz, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Esse Deus, o Deus de Davi, é o mesmo Deus a quem ele chamou de grande pastor. Ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É sobre esse mesmo Deus, no Salmo 23, que ele vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque esse Deus estava com ele e o protegeria e o livraria de todo mal. É por isso que ele faz essa pergunta retórica, que me pode fazer o mortal? O que pode fazer o homem, o inimigo, o seu adversário contra Davi, se Deus, esse Deus, estava com ele? Então, esta era a confiança de Davi nas suas experiências onde ele poderia sentir medo, onde ele sentia medo. Confiar em Deus. E aqui também vai esta lição para mim e para você. Nós sentiremos medo, sim, porque nós somos frágeis, nós somos finitos, nós somos seres limitados, nós sentiremos medo sim, seja por ameaças de pessoas, de adversários, de gente que quer nos prejudicar, seja por causa das crises, em especial aquilo que aconteceu nesse tempo de pandemia, nós sentiremos medo sim, mas quando nós sentirmos e iremos sentir, que tenhamos essa mesma disposição de Davi, de confiar em Deus e confiar no Senhor e colocar toda a nossa confiança nele, de modo que eu possa descansar em Deus. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Então, essa experiência, ela vai acontecer,
né? Mais cedo, mais tarde, talvez você esteja se sentindo com medo agora por causa de alguma dificuldade, algum problema. Se é essa a sua situação, coloque a sua confiança no Senhor. Davi passou pela mesma experiência de sentir medo. Ele depositou a sua confiança no Senhor e venceu o seu medo. O que temos aqui é um testemunho, portanto, e é o testemunho de verdade e da verdade. Portanto, faça o mesmo. Se você está sentindo medo ou você está vendo esse programa agora, saiba que quando você tiver esse sentimento no seu coração querendo te dominar, faça esse propósito. Vou confiar no Senhor Deus, vou colocar toda a minha confiança nele e vou descansar nele. E você verá então como você será livre desse medo, porque Deus nunca desampara aquele que invoca o seu nome. Que Deus te abençoe e possa o Senhor proporcionar um novo encontro conosco, entre nós, no próximo programa. Até lá, em nome de Jesus. Amém.